Oi, eu sou a narradora e vou lhes contar a história de vidas, mais especificamente como elas se secam. Mas não se desesperem, vou simplificar, contando isso através da trajetória de uma família sertaneja. Mudança. Bem-vindos ao porquê da mudança. Sabe quando você se percebe caminhando sem direção? Quando parece que não se tem um rumo a seguir? Ou até mesmo quando parece que estamos fugindo de algo? Mas o que é mais incrível nesses momentos da vida é que de alguma forma sabemos que estamos fugindo do passado, esperando que o futuro nos traga mais felicidade, mais esperança e início de novos projetos. Fabiano era um sertanejo que não tinha intimidade com as palavras, mal sabia falar, que dirá escrever. Portanto, bem-vindo a essa fita, Fabiano. Não sei para vocês, mas para mim isso não é incomum nos nossos dias. Quantas vezes já lemos um texto e a única coisa que fizemos foi decodificar as palavras? Consequentemente, não compreendemos o contexto. Não desenvolvemos uma análise mais profunda. E a pior parte de tudo isso é que não criamos intimidade com a nossa língua e fica cada vez mais difícil se expressar, gerando em nós uma bolha social, na qual nos isolamos do que não queremos enfrentar ou não sabemos como enfrentar. Cadeia. Espero que vocês aproveitem o porquê da cadeia. Na história, o nosso personagem Fabiano é literalmente preso por um soldado. Uma injustiça, por sinal. O soldado amarelo. Relaxa, reservamos uma fita para ele. Bom, continuando. E nessa cadeia, o sertanejo deseja saber usar as palavras para se explicar e sair dessa situação. Lembra da incomunicabilidade? Bingo! Ela aparece de novo e mais forte do que nunca. Por quê? Porque dessa vez ela não só gera uma situação de reclusão, mas principalmente te impede de conseguir sair dessa enrascada. Sim, a Vitória. Lembra quando eu disse que a história seria baseada na trajetória de uma família? Então, abram alas para a esposa de Fabiano. Bem-vinda à sua fita, sim, a Vitória. Nossa personagem feminina sonhava em ter uma cama de fitas de couro. Já imaginou se o seu único sonho fosse ter uma cama box? Pois é, um pouco estranho, não é? Mas será que você não sonha pequeno também? Será que você não submete os seus desejos e suas limitações? Isso nos impede de crescer. Não ter objetivos e focos pelos quais vale a pena lutar torna a vida cansativa e tediosa. Como diz o título da nossa história, a torna seca. O menino mais novo. Como narradora dessa história, creio que a fita da Sim a Vitória e do menino mais novo estão intimamente ligadas. É isso aí, chegamos na fita do filho mais novo dessa família. Esse pequeno vê no pai a maior expressão de sua vida. No entanto, sabemos que Fabiano é apenas um vaqueiro sem alfabetização e que sem a sua esposa, provavelmente seria sempre roubado pelos patrões. Mais uma vez entramos na questão da ingenuidade e da falta de grandes expectativas. Talvez hoje em dia nos limitamos tanto da nossa realidade que nos esquecemos de ampliar os nossos horizontes e buscar grandes exemplos de bondade, honestidade e sabedoria. Ah, e não se esqueça também que pequenos gestos de gentileza também são grandes em sua essência e devem ser seguidos. Você pode até não me conhecer, mas como eu sou a principal locutora, espero que me escute e entenda que a vida precisa ser vivida, precisa ser regada com grandes referências. E não importe quantas vezes você caia, o importante é sempre se levantar e seguir em frente. O menino mais velho. Apresento-lhes a história do menino mais velho, um garoto que por um acaso ouviu a palavra inferno, achou muito bonita, mas não sabia seu significado. E foi perguntar para sua mãe, que lhe respondeu com ideias extremamente vagas, e acabou ficando estressada com o garoto por fazer tantas perguntas. Então, ele optou por perguntar a seu pai, sendo a resposta apenas um rosnado de insatisfação. Podemos ver que a única pessoa da família a se interessar por alguma palavra foi alvo de sérias repressões. Será que isso não acontece hoje em dia? Será que não somos reprimidos por pensar alto demais, grande demais? Infelizmente, temos visto uma sociedade na qual governantes e autoridades
não se importam com a formação de pensamento críticos e ideias. Inclusive, os que estão ao nosso lado podem não acreditar nos nossos talentos. E sabe quem pode mudar essa realidade? Exatamente, eu e você. Cabe a nós lutarmos pela nossa liberdade e pela realização dos nossos sonhos, ou não. Inverno. Às vezes, a vida dá uma trégua, certo? Isso acontece com a família da nossa história também. No sertão, em meio ao calor e à seca, chega o inverno e as chuvas, momento no qual as esperanças se renovam e talvez, apenas talvez, Fabiano e os seus possam ter a chance de melhorar suas vidas. Mas será? Será que a esperança que nos acomete em alguns momentos da existência vão e vêm tão rápido quanto a chuva que chega ao sertão naquele momento de trégua? Será que a esperança é a última que morre? E se for? Será que quando ela se vai, isso revela o fim de tudo que nos mantinha vivendo de verdade? Bom, deixamos esse questionamento para depois. Afinal de contas, esse porquê se trata de uma trégua. Ah, as festas divertidas, animadas, perfeitas para o momento de diversão. Então, lhes apresento o porquê da festa. Comemorações são momentos especiais, mas e quando elas apenas revelam qual a nossa representatividade social, ou a falta? É exatamente o que acontece com a família de Fabiano. Nesse momento, a deslocação social deles se mostra de maneira mais evidente através principalmente das atitudes de Fabiano, que depois de beber, se deita e dorme na calçada. Além disso, sem a Vitória, se agacha ao seu lado e ali mesmo faz xixi. Sabemos que não é necessário que façamos xixi na calçada para nos sentirmos excluídos. Muitas vezes, a própria sociedade se encarrega de julgar-nos segundo seus próprios critérios. Baleia. Esse capítulo da nossa narrativa representa um dos porquês mais dramáticos de nossa história. Ele fala sobre a cachorrinha que Fabiano possuía, a qual era muito querida por toda a família. Talvez seja por isso que sua parte na história seja tão dolorosa. Um dia, Fabiano percebe que Baleia está doente e tem medo que a doença do animal passe para os filhos. Consequentemente, o homem se encontra em uma situação extremamente difícil, pois sabe que se a cachorra realmente estiver com uma doença contagiosa, terá que matá-la, e é exatamente o que faz. Na narrativa do livro, Baleia pensa como gente, o que nos permite entender que depois do primeiro tiro disparado por seu dono ter acertado sua perna, ela se submete à morte, esperando que um dia possa se reunir novamente com toda a família, em um lugar sem miséria e sem sofrimento. Percebemos que tanto Baleia quanto Fabiano sacrificaram algo. Ela, a própria vida. Ele, a vida dela. Conosco acontece a mesma coisa. A vida nos impele a sacrificar e cabe a nós escolhermos o que faremos. Pois a morte de sentimentos, sonhos, amores é necessária por inúmeros motivos e sim, o sacrifício é extremamente difícil. Caso contrário, esse não seria seu nome. Mas talvez gere benefícios para quem se arriscou a fazer tal coisa. Talvez não. Cabe a você decidir se matar algo dentro de si é realmente necessário. Contas. Que Fabiano era analfabeto e sem nenhum grau de escolaridade, nós já sabemos. Mas sem a Vitória, sabia fazer conta com grãos. A partir disso, eles descobriram que o patrão, dono da fazenda que eles cuidavam, os roubava no salário que dava pelos serviços do sertanejo. Mesmo assim, o pai da família não se rebelava, pois não queria ser expulso das terras que nem mesmo possuía. Muitas vezes percebemos que somos enganados, e não só em relação ao dinheiro, mas em relação às nossas amizades, sentimentos e segredos. Não se deve confiar em muitas pessoas, pois os nossos amigos mais verdadeiros normalmente não são muitos, e não se encontram em qualquer lugar. Porém, não se esqueça que as traições fazem parte da vida e precisamos aprender a lidar com elas e cuidar para não deixá-las secarem a razão da nossa existência.
Soldado Amarelo. Lembram do Soldado Amarelo? Pois é, chegamos ao porquê dele. Basicamente, o soldado representa uma autoridade fajuta, desrespeitosa, covarde e corrupta. Estranho como as palavras autoridade e corrupta têm caído juntas na mesma frase até hoje, né? Essa é a parte mais interessante da obra Vidas Secas, o modo como seus problemas sociais, expostos através de personagens, se mantêm vivos até hoje. Pois pessoas que deveriam zelar pela nossa nação, pela nossa sociedade e pela nossa economia, só zelam por suas contas bancárias, cada vez mais cheias, graças ao suor, dinheiro e ignorância de milhões de cidadãos desse país. O mundo coberto de penas. Bem-vindos ao penúltimo porquê, o porquê do mundo coberto de penas. Nesse capítulo, Fabiano para refletir sobre como chegou até aqui, sobre todas as coisas que lhe aconteceram, sobre a morte de Baleia, a covardia do Soldado Amarelo, os roubos que sofria, enfim, será que realmente valia a pena continuar ali? Nós, como seres humanos, sempre nos encontramos em momentos de dilema, nos quais precisamos relembrar nossa trajetória, o que nos trouxe até o momento atual, as nossas vitórias, as nossas derrotas, as decepções e os sucessos. Será que vale a pena continuar do jeito que está? Fuga. Chegamos ao último porquê, o porquê da fuga. Aqui a história termina e começa novamente. Termina, pois Fabiano vê que a seca se inicia no sertão e principalmente tudo ali lhe relembra a cachorrinha da família e o faz se sentir culpado por matá-la. E se inicia, pois uma nova mudança está por acontecer. O refletir é sempre bom, mas muitas vezes, por pararmos para repensar em tudo que nos aconteceu, chegamos a um sentimento de culpa por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Lembram-se da mudança? Ela recomeça através da fuga de algo que nos assombra, seja um sentimento de culpa, remorso, etc. A vida está sempre pedindo um recomeço, uma nova mudança. Só saberemos aonde podemos chegar antes que a seca consuma tudo se continuarmos caminhando.